Se houvesse uma lista dos piores vilões da história, Hitler lideraria. Ele simboliza o antissemitismo e industrializou o assassinato em massa. Apesar de odiar muitos, sua obsessão principal eram os judeus, acreditando ser o único capaz de resolver o problema judaico. A solução dele foi mais mortal do que se imaginava. O antissemitismo envenenou a Europa por séculos, mas nem os maiores odiadores de judeus imaginaram o extermínio total. Não até Hitler, quando ele terminou, 1 em cada 3 judeus do mundo havia desaparecido. Então, por que Hitler odiava os judeus com uma obsessão tão consumidora? A Europa nunca foi particularmente boa para seus judeus. Quando Hitler nasceu, a maioria dos judeus já havia saído dos guetos da Europa Ocidental e participava da vida pública. O Iluminismo ensinou que todos nascem com direito natural à vida, liberdade e propriedade, inclusive os judeus. Antes do Iluminismo, judeus eram vistos como forasteiros corruptores, sem direitos ou recursos. À medida que as ideias do Iluminismo se espalhavam pelo continente, os judeus da Europa Ocidental faziam o possível para se assimilar. Morando na Alemanha, Áustria ou França, eles estudavam, serviam no exército, trabalhavam no governo, escreviam romances, faziam arte e pesquisavam. De fora, pareciam e viviam como todos. Mas o antissemitismo na Europa era profundamente enraizado e nunca desapareceu completamente. E é aí que nossa história começa, com um jovem Hitler pegando um jornal e lendo sobre os judeus. Desde criança, Hitler já se interessava por política e tinha opiniões fortes. O Império Austro-Húngaro, que estava no poder na época, era multiétnico e multinacional. Mas nem todos estavam contentes com isso. Adolf Hitler rapidamente se apaixonou pelo nacionalismo étnico alemão, defendendo a união de todos os alemães sob uma só bandeira. Essa ideia de Alemanha unida excluía minorias étnicas, principalmente judeus. Jornais nacionalistas chamavam abertamente os judeus de piolhos, o povo mais baixo e abominação da raça humana. Uma retórica que o jovem Adolf Hitler absorveu sem pensar 2 vezes. Como disse, até na Europa esclarecida, o antissemitismo seguia forte. Aos 18, Adolf Hitler foi para Viena querendo ser artista. Para um garoto de cidade pequena, Viena foi um choque elétrico. Agitada, cosmopolita e cheia de ideias perigosas, a cidade era um campo de batalha onde a modernidade e a tradição colidiam de frente. O governo tentava, mas frequentemente falhava, reprimir a pornografia e a imoralidade que pareciam onipresentes. Das teorias da sexualidade de Freud às óperas de Mahler, passando pelas pinturas eróticas de Klimt. Hitler foi a Viena para fazer arte, mas ficou enojado com a decadência da cidade, culpando artistas e intelectuais judeus. O modernismo superava valores tradicionais e a exploração de tabus como sexo, pobreza, prostituição, violência e governos alternativos assustava pensadores conservadores. Por onde quer que Hitler olhasse, ele via uma conspiração para destruir tudo o que era puro, nobre, saudável e alemão. Ao mesmo tempo, Hitler se considerava um artista, mas uma boa arte exige coragem, mente aberta e disposição para desafiar convenções. A arte de Hitler não tinha nada disso. Suas pinturas eram tecnicamente competentes, mas rígidas e sem alma. Quando se candidatou à Academia de Belas Artes de Viena, foi rejeitado 2 vezes. Sem dinheiro e sem rumo, ele passou a vagar pelas ruas, onde, pela primeira vez, se deparou com judeus religiosos. Esses tradicionalistas não lembravam os modernistas que ele culpava pela decadência moral de Viena, mas eram igualmente estranhos e ameaçadores para o povo honesto e trabalhador da Alemanha. Hitler nasceu na Áustria, mas sempre idolatrava os alemães do outro lado da fronteira. Na adolescência, ele já estava imerso na ideologia Völkisch, mistura tóxica de racismo, romantismo e superioridade alemã. Esse populismo pseudocientífico crescia na Viena de Hitler, impulsionado pelo prefeito antissemita. Karl Lueger era cheio de contradições. Por um lado, ele tinha muitos amigos judeus que atestavam seu caráter geralmente decente, e ele nunca aprovou nenhuma lei anti-judaica. Na verdade, ele tinha judeus entre seus confidentes e conselheiros, chegando até a nomear alguns para cargos públicos. Sua plataforma política buscava bodes expiatórios populares e alguém para culpar pela decadência moral da cidade. Os judeus eram alvos convenientes, acusados de qualquer coisa: comunistas, capitalistas, religiosos estrangeiros, pornógrafos, prostitutas e sempre vistos como forasteiros. Hitler encontrou seu herói. Seria um exagero dizer que Lueger normalizou o antissemitismo em Viena porque o antissemitismo já estava no ar. Mas sua astúcia política e talento oratório fascinaram o jovem Hitler.
era um homem que dominava relações públicas, orador talentoso que agitava multidões com palavras certas. Fosse ou não sincero, a postura teatral de Luger ofereceu a Hitler um modelo de como tomar e exercer o poder de forma eficaz. Em suas mãos, o antissemitismo não era apenas um sentimento, mas uma ferramenta. Uma plataforma que unificava e inspirava o povo decente a retomar sua cidade dos capitalistas, comunistas, pornógrafos e modernistas que destruíam seus valores tradicionais. Hitler só começou a aplicar as lições de Luger após a Primeira Guerra Mundial. Como voluntário no exército alemão, passou seus 20 e poucos anos levando mensagens para o quartel-general do regimento. Embora não estivesse na linha de frente, Adolf Hitler foi temporariamente cegado por gás mostarda e voltou à Alemanha para se recuperar. Assim, ele pôde testemunhar de perto a fome e o desespero da frente doméstica, imagens que o assombrariam para sempre. Mas Adolf Hitler nunca voltou ao campo de batalha. Quando se recuperou, a guerra já havia acabado e sua amada pátria havia perdido. Ele não conseguia acreditar. Ele havia recebido 2 cruzes de ferro por bravura e metade do regimento sacrificou vida ou membros pela causa. Segundo ele, os militares agiram corretamente. Os soldados foram corajosos e a estratégia sólida. Como muitos alemães, ele achava que políticos traidores haviam traído o povo. Eles se renderam manipulados por pessoas que exploraram a fraqueza da Alemanha para seus próprios interesses. E quem eram esses maus elementos sociais-democratas, comunistas, judeus? Hitler ou não sabia ou não se importava que 10.000 judeus serviram lealmente no exército alemão. Era mais fácil culpar a miséria ao redor em influências externas, e ela estava por toda parte. Na Alemanha pós-guerra, o império caiu e diversos grupos disputaram o poder, resultando em conflitos mortais. Socialistas e comunistas frequentemente brigavam de forma violenta. Para muitos alemães, inclusive Hitler, parecia claro que havia alguém por trás dessa agitação. Alguém estava infectando a Alemanha com o vírus do comunismo. O governo alemão foi obrigado a assinar um tratado humilhante, fazendo a Alemanha devastada pagar reparações a todos os envolvidos. Os alemães humilhados não precisaram procurar muito para encontrar esse alguém misterioso que sentia tanto prazer em arruinar seu país. Em 1919, traduções alemãs dos Protocolos dos Sábios de Sião apareciam em todo lugar. Alguns anos antes, um jornalista russo afirmou ter encontrado as atas de uma série de reuniões secretas de um grupo judeu sombrio chamado os Sábios de Sião. Cada capítulo anotava meticulosamente os vários métodos que os sábios empregavam para dominar o mundo. Afinal, quem faz parte de uma cabala secreta sempre deixa planos malignos anotados por aí para qualquer um achar. Esses planos eram totalmente alcançáveis e comuns. Controlar bancos, mídia, escolas, governos mundiais, entre outros. Para dominar o mundo, escravizar todos os não-judeus e destruir todas as outras religiões. Insira aqui uma risada maligna. Gostaria de não precisar afirmar que os protocolos dos sábios de Sião são totalmente falsos, mas veja os comentários. Para quem precisa ouvir, não há plano judeu para dominar o mundo. E se existisse, estaríamos ocupados demais discutindo entre nós mesmos para realmente colocá-lo em prática. Eu percebo que estou usando lógica e razão, além de um pouco de humor muito necessário para combater uma paranoia profundamente ilógica e irracional. Mas Hitler não se via como um louco. O rabino Rafael Shor afirma em seu livro que seria impreciso e insatisfatório descartá-lo apenas como lunático. No cerne do seu ódio havia uma visão de mundo profundamente desenvolvida que posicionava os judeus e o judaísmo como a antítese de tudo o que ele valorizava e prezava. Acima de tudo, era essa tensão entre o judaísmo e os valores de Hitler que estava no centro do seu ódio. Todas as suas outras acusações sobre dominação judaica, pornografia judaica, marxismo ou capitalismo judaico ou estrangeirismo eram apenas fachada, enfeites úteis para um ódio muito mais profundo. Essa é a abordagem aceita que quase todo mundo considera verdadeira, sem nunca pensar muito a respeito. O paralelo que acompanha isso é que Hitler era um completo lunático, sem nenhum pensamento ou ideologia coerente em sua mente. Ele era apenas um psicopata megalomaníaco. Tudo isso explica o que aconteceu. A Alemanha era o país mais inteligente, sofisticado, acadêmico e lógico do mundo. Nas décadas de 1920 e 1930, quem buscava a melhor educação ia para a Alemanha.
Então, como um louco sem ideias coerentes conseguiu incitar um país inteiro a cometer genocídio contra um grupo minoritário e gastar tanta energia nisso sem nenhuma ideologia coerente por trás? À primeira vista, isso é ilógico, não faz sentido algum. A realidade é que Hitler tinha uma ideologia incrivelmente coerente, uma ideologia consistente e sistemática. E não só isso, nem era uma ideologia original dele. Ele se autodenominava um antissemita racional. Ele se diferenciava dos antissemitas emocionais porque tinha uma ideologia coerente. À primeira vista, o chamado antissemitismo racional de Hitler parece insano. De que forma um ódio cego a um grupo pode ser racional? Hitler odiava os judeus porque via o mundo como uma batalha ideológica pelas ideias centrais que a civilização ocidental deveria manter e acreditar. Se aquela em que ele não acreditava tivesse sucesso, isso significaria a destruição da humanidade. E Hitler se via como o homem que iria trazer a ideologia correta para o mundo pelo bem da humanidade. Ele iria salvar a humanidade. Qual era a ideologia ruim? A ideologia judaica? Hitler acreditava que o povo judeu, o judaísmo, tinha trazido ao mundo uma série de ideias. Eles chamavam de conceito humano: humanitarismo, amor ao próximo, igualdade, direitos humanos, paz, fraternidade mundial e monoteísmo ético. Essas ideias iriam destruir a humanidade. Por meio de nós, do cristianismo e outros movimentos, transformamos o mundo. Hitler distorceu teorias científicas em falsas verdades sociais. A lei natural era a única relevante. Se determinava a sobrevivência do mais apto, a sociedade também deveria seguir isso. O que ele achava que iria salvar essa humanidade era a ideia do darwinismo social. O poder faz o certo. Ele acreditava que, assim como o reino animal é governado pela sobrevivência do mais apto, seleção natural, o que significa que os mais fortes destroem os mais fracos e os mais fracos desaparecem. E como resultado, você tem uma evolução do reino animal para uma força maior e, assim, maior capacidade de sobrevivência. E ele acreditava que essa também era a regra para a humanidade. Mas a igualdade e a paz na Terra se opõem a essas ideias de sobrevivência do mais apto. Sobrevivência do mais apto implica hierarquia, eliminando os mais fracos. Você não ajuda os pobres, não ajuda os fracos e não ajuda os doentes. Você não faz isso, você se livra deles. Você permite que eles morram para que a espécie ou a nação possa continuar a prosperar. Para Hitler, só indivíduos fortes tinham valor. Seres humanos não tinham valor inerente. Os doentes, fracos e desfavorecidos não tinham valor para a sobrevivência do Volk, considerados indignos até de viver. Mas alguém inverteu as leis naturais, pegou as regras sagradas da natureza e as suavizou. Por que a sociedade se preocuparia com doentes, pobres e fracos? Só podia ser uma conspiração para enfraquecer o Volk forte, puro e musculoso. E Hitler sabia quem estava por trás. Os judeus tinham trazido essa doença para o mundo. Eles introduziram a ideia perigosa de que todos os seres humanos tinham valor inerente, com sua afirmação absurda de que até mesmo os doentes e os fracos foram feitos à imagem de Deus. Essa corrupção da ordem natural também atingia a existência dos judeus, que por direito já deveriam ter desaparecido. E ainda assim, apesar de não terem um estado de sua fraqueza, de estarem dispersos por todos os cantos do mundo, da tentativa constante de exterminá-los. Aqui, eles viviam livres para espalhar ideias perigosas pelo mundo. Ok, talvez isso não pareça tão racional para mim e para você. Hitler expôs abertamente suas ideias e defendeu sua posição anti-judaica como se fosse algo lógico. Ao fazer isso, ele percebeu algo que muitos judeus esqueceram. Então, entender que Hitler não era insano, mas que ele realmente percebeu algo real sobre os judeus. Se você levar isso ao extremo lógico e você for judeu, isso significa que há algo profundamente importante sobre quem você é e sua missão. Isso não era exatamente reconfortante para os judeus da Europa. À medida que Hitler acumulava cada vez mais poder, a missão deles era simplesmente sobreviver. Por que pessoas comuns, em sua maioria cristãs, ouviriam alguém furioso contra ideias claramente bíblicas? Hitler aproveitou um terreno muito fértil. Havia um antissemitismo profundo na cultura alemã, então Hitler foi cuidadoso. Ele era totalmente contra os valores cristãos, os valores judaico-cristãos.
Então ele explicou em suas conversas privadas que achava que o cristianismo morreria de morte natural e que não era algo ao qual os alemães naturalmente aderiam. É uma ideologia estrangeira trazida pelos judeus. Mas ele via isso morrendo desde a emancipação na Europa. O cristianismo estava perdendo sua influência sobre a civilização ocidental e estava desaparecendo. Então ele não falava muito com os cristãos, aqueles que levavam isso a sério, sobre como ele iria destruir os valores judaico-cristãos. Ele era cuidadoso com isso. Hitler aprendeu com Luger que pessoas desesperadas são facilmente manipuláveis com um discurso, um slogan e um alvo para sua raiva. É muito mais fácil acreditar que existe uma conspiração global contra você do que aceitar que, às vezes, as coisas simplesmente são ruins. Nos anos seguintes, Hitler refinou sua ideologia e habilidades políticas. Ele ficou no exército após a Primeira Guerra Mundial buscando um propósito. Havia muito a fazer para um soldado destemido na Alemanha pós-guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou com um vácuo de poder que vários grupos, inclusive de extrema esquerda, queriam ocupar. O exército temia mais os comunistas no controle. Eles enviaram Hitler para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães, que consideravam marxista. Apesar do nome, não era marxista. O Partido dos Trabalhadores Alemães era ultranacionalista, volkisch, antimarxista e extremamente antissemita. Adolf Hitler ficou fascinado, mesmo que ele devesse ser apenas um observador silencioso. Ele falou na reunião com tanta paixão e eloquência que o fundador o convidou para o grupo. 2 anos depois, ele era o novo líder do grupo, tendo expulsado o antigo fundador. Ele decidiu rebatizar o grupo como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, resumido como nazista. O partido surgiu pequeno e marginal, mas Hitler não queria ficar à margem. Logo, o partido já possuía seu próprio jornal, que convocava jovens em busca de propósito, e eles começaram a se unir. Em 1923, os nazistas já possuíam uma ala paramilitar com 3.000 membros. O primeiro ato deles foi tentar derrubar o governo. O golpe fracassou e a história deveria ter terminado ali. Um episódio na história caótica da Alemanha, uma lembrança estranha da época em que um bando de fascistas tentou tomar o governo. Mas não foi o que ocorreu, pois Hitler encontrou um juiz muito simpático. O homem cometeu traição, então o juiz proibiu seu partido e o condenou à prisão. Hitler escreveu na prisão sua obra Mein Kampf, um tratado venenoso que justificava a eliminação dos judeus. Após menos de 9 meses de prisão, Hitler foi libertado e logo reuniu seu antigo grupo. Uma década após sua tentativa de golpe, ele foi eleito chanceler da Alemanha. E uma década depois disso, a chamada solução final estava em pleno andamento. É fácil chamar Hitler de louco. É fácil fingir que ele era apenas um lunático, mas havia um método em sua loucura, uma razão para seu ódio. E todos nós devemos entender essas razões. Não podemos lutar contra o que não entendemos. Então, seja você judeu ou não, se você acredita no amor e na compaixão, na santidade da vida, na centelha divina dentro de cada ser humano, você já resiste a Hitler e sua ideologia distorcida. Você é a prova de que ele perdeu, de que o ódio sempre vai perder. Se você é judeu, cigano, pessoa com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, mas ou pertence a um grupo que Hitler tentou destruir, lembre-se, ele fracassou. Nossa existência é um ato de desafio, uma luz que mantém a escuridão afastada.